Meus pais expulsaram meus filhos da casa deles porque os filhos do meu irmão mimado queriam o espaço. Mas então o inesperado aconteceu. Eu sou Mia, e preciso contar essa história porque acho que pode ajudar alguém que esteja passando pelo que eu passei. Tenho 35 anos, sou enfermeira pediátrica, e até 2 anos atrás, eu pensava que tinha minha vida organizada. Então meu casamento desmoronou, e de repente me vi fazendo as malas dos meus gêmeos de 10 anos, Lily e Owen, tentando descobrir para onde íamos. Meus pais ofereceram a casa deles sem hesitar. Venham morar conosco, disse mamãe ao telefone, sua voz carinhosa e preocupada. Você e as crianças podem ficar nos quartos de cima. Vai ser perfeito enquanto vocês se reorganizam. Na época parecia uma bênção. Papai até me ajudou com a mudança, e eles pareciam genuinamente animados por ter os netos por perto todos os dias. Os primeiros meses foram realmente maravilhosos. As crianças se adaptaram bem à nova escola, e eu adorava chegar em casa depois de plantões de 12 horas e encontrá-los fazendo lição na mesa da cozinha, enquanto mamãe preparava o jantar. Parecia família no melhor sentido possível. Mas eu deveria ter prestado mais atenção aos pequenos comentários, aos pequenos sinais que deveriam ter me alertado sobre o que estava por vir. Sabe, querida, mamãe diria enquanto dobrava as roupas, talvez você devesse considerar namorar novamente. Você não está ficando mais nova e as crianças precisam de uma figura paterna. Ou papai mencionaria como meu irmão mais novo Ryan estava realmente fazendo algo de si mesmo, no trabalho de marketing, sempre com aquele tom que sugeria que eu não estava à altura. Ryan sempre foi o filho de ouro. 3 anos mais novo que eu, ele passou pela faculdade sem dificuldades, enquanto eu trabalhava em 2 empregos para pagar a faculdade de enfermagem. Quando ele se formou, nossos pais o ajudaram com a entrada do primeiro apartamento. Quando eu me formei, eles me deram um cartão com $50. Mas eu tinha feito as pazes com isso anos atrás. Ou pelo menos pensava que tinha. Os gêmeos pareciam felizes o suficiente. Eles adoravam ter os avós por perto, e eu era grata pela ajuda. Eu estava fazendo horas extras sempre que possível, guardando dinheiro numa conta poupança. O plano era ficar talvez 6 meses, apenas o suficiente para construir uma reserva financeira sólida e encontrar o lugar certo para nós. O que eu não percebi foi que meus pais também tinham se acostumado com o arranjo. Muito acostumado. Não há pressa, mamãe dizia sempre que eu mencionava procurar apartamentos. Por que pagar aluguel quando você está nos ajudando aqui? E as crianças adoram? Era verdade que elas pareciam adorar. Owen tinha encontrado um grupo de amigos no bairro que jogavam basquete no centro comunitário, e Lily tinha se juntado ao coral da escola. Pela primeira vez desde o divórcio, eles pareciam estabelecidos. Comecei a manter um caderno onde anotava nossas despesas e objetivos de poupança, escrevendo todos os detalhes do nosso progresso rumo à independência. Virou um pequeno ritual, atualizando esses números toda semana, prova de que estávamos construindo algo sólido. As crianças às vezes espiavam por cima do meu ombro e perguntavam sobre os cálculos. E eu explicava como estávamos poupando para nosso próprio lugar, nosso próprio recomeço. O que eu não poderia ter previsto era como tudo mudaria drasticamente quando Ryan ligou com sua grande notícia. Lembro exatamente onde eu estava na cozinha quando ele fez o anúncio que mudaria todo o equilíbrio da nossa família. Mas estou me adiantando. A ligação veio numa terça-feira à noite, em março. Eu estava ajudando Owen com a lição de matemática quando o telefone tocou, e mamãe praticamente voou pela cozinha para atender. Ryan, oh querido! A animação na voz dela era inconfundível. Calma, me conta de novo! Ela agarrou o braço do papai, puxando-o para perto do telefone. Um bebê? Meu Deus, quando? Vi meus pais se transformarem diante dos meus olhos. Papai começou a andar de um lado para o outro, sorrindo como se tivesse ganhado na loteria. Mamãe estava chorando de felicidade, fazendo 1 milhão de perguntas sobre datas previstas e consultas médicas. Lily e Owen olharam para cima das suas lições, curiosos com toda a comoção. Seu tio Ryan e tia Katie vão ter um bebê, expliquei, e eles pareceram satisfeitos. Gostavam do tio, embora não o vissem com muita frequência, já que ele morava do outro lado da cidade com sua esposa de 2 anos. O que eu não antecipei foi como essa gravidez consumiria completamente o mundo dos meus pais. Em uma semana, mamãe tinha comprado 3 livros sobre gravidez e começou a ligar para Kate diariamente para perguntar sobre sintomas de enjoo matinal. Papai começou a pesquisar equipamentos para bebê com a intensidade que antes reservava para comprar carros. Toda a conversa de alguma forma voltava para o bebê que estava chegando. É diferente,
Mamãe me confidenciou uma noite enquanto lavávamos a louça do jantar. Não me entenda mal, eu amo Lily e Owen profundamente, mas eu estava trabalhando em período integral quando eles eram bebês. Mal pude aproveitar seus primeiros anos como deveria. Desta vez, estarei aposentada. Posso realmente estar presente. Senti uma sensação estranha no estômago com suas palavras. Ela tinha estado presente para meus filhos, à sua maneira, mas entendi o que ela queria dizer. Este seria o primeiro neto onde ela poderia ser a avó carinhosa, sem as complicações das suas próprias demandas profissionais. As mudanças começaram pequenas. Os passeios semanais para jantar com os gêmeos se tornaram menos frequentes porque Kate precisava que mamãe a levasse nas consultas médicas. A tradição de panquecas nas manhãs de sábado foi pulada quando o papai começou a montar um berço que tinha comprado meses antes do bebê sequer precisar dele. Vovó está só animada, eu disse às crianças quando perguntaram por que ela parecia tão distraída ultimamente. Mas reservadamente, eu estava começando a sentir como se estivéssemos nos tornando coadjuvantes na nossa própria situação de moradia. Quando o bebê Marcos nasceu em outubro, a casa já tinha sido transformada. A sala de jantar que os gêmeos usavam para projetos de arte e lição virou um quarto de bebê, completo com trocador, cadeira de balanço e mais suprimentos para bebê do que uma criança poderia usar. A louça boa foi para o porão para dar espaço para mamadeiras, fórmula e um sistema elaborado de esterilização. Nunca vou esquecer de segurar Marcos pela primeira vez, essa pessoa pequena e perfeita com o cabelo escuro do Ryan e o nariz da Katie. Ele era lindo, e eu o amei imediatamente. Mas assistir meus pais com ele era como assistir pessoas que eu nunca tinha conhecido. Eles estavam completa e totalmente encantados. Olha esses dedos, papai sussurrou, deixando Marcos agarrar seu polegar. Ele vai ser tão inteligente, já posso perceber. Mamãe não conseguia largá-lo. Ela cancelaria planos com amigas só para cuidar dele quando Ryan e Kate queriam sair. Ela aprendeu sobre horários de sono e rotinas de alimentação com a dedicação de alguém fazendo provas finais. Os gêmeos foram carinhosos com o primo novo, mas eu podia vê-los processando a mudança na atenção. Owen me perguntou uma noite por que vovô e vovó pareciam amar Marcos mais que eles. Eles não amam mais, eu assegurei, embora não estivesse totalmente certa. Eles estão só animados porque ele é um bebê. Lembra como todos ficamos animados quando vocês nasceram? Mas mesmo dizendo isso, eu sabia que não era bem a mesma coisa. O Natal daquele ano foi quando tudo ficou impossível de ignorar. Eu tinha passado semanas cuidadosamente fazendo o orçamento para presentes, garantindo que os gêmeos teriam uma manhã mágica apesar de tudo que tínhamos passado com o divórcio. Tinha comprado para cada um uma bicicleta, alguns materiais de arte e livros das suas listas de desejos. Mas quando a manhã de Natal chegou, a disparidade era impressionante. Marcos, que tinha apenas 2 meses e mal conseguia focar os olhos direito, tinha presentes empilhados ao redor dele como se fosse da realeza. Um carrinho de bebê caro que custava mais do que eu ganhava numa semana, roupas de grife que ele cresceria em um mês, brinquedos para crianças anos mais velhas que ele. Lily e Owen ganharam cada um pequeno presente dos avós, um vale-presente de $20 para uma livraria. Livros são importantes, mamãe disse alegremente quando viu minha expressão. Queremos incentivar a leitura. Enquanto isso, ela estava desembrulhando o 16º presente do Marcos. Um sistema eletrônico de babá eletrônica com vídeo e integração com smartphone. Os gêmeos lidaram com isso com mais elegância do que eu. Eles agradeceram aos avós educadamente e pareceram genuinamente animados para escolher livros novos. Mas eu observei o rosto do Owen quando papai passou 20 minutos montando a cadeirinha de balanço do Marcos, falando sobre como o recurso musical ajudaria no desenvolvimento cerebral. Mamãe... Lily me sussurrou depois enquanto todos estavam fazendo alvoroço com as primeiras fotos de Natal do Marcos. Por que Marcos ganhou tantos presentes quando ele nem consegue brincar com eles ainda? Eu não tinha uma boa resposta para ela. Os comentários também começaram a ficar mais diretos. Mamãe começou a sugerir que talvez eu devesse fazer algo diferente com meu cabelo, que eu parecia cansada o tempo todo, e deveria considerar maquiagem. Ela nunca tinha criticado minha aparência antes, mas de repente tudo sobre mim parecia convidar sugestões de melhoria. Sabe, se você se arrumasse um pouco mais, poderia conhecer alguém, ela diria enquanto dobrávamos roupas. Kate sempre parece tão bem arrumada. Talvez você pudesse pedir conselhos para ela. Papai começou a questionar minhas decisões como mãe mais abertamente. Quando eu disse não para comprar tênis caros de basquete para Owen, papai murmurava sobre como crianças precisavam se sentir confiantes, como o equipamento certo importava. Quando eu reforçava regras de hora de dormir,
Ele sugeria que eu estava sendo rígida demais, que a infância deveria ser divertida. Mas a parte mais dolorosa era observar como eles interagiam com os gêmeos versus Marcos. Com meus filhos, eles eram avós carinhosos, mas práticos. Ajudavam com lição, levavam para treino de futebol, compareciam a peças da escola. Mas com Marcos, eles estavam absolutamente encantados. Todo som que ele fazia era brilhante. Toda expressão facial era notável. Ele sorriu. Mamãe gritava, chamando todos para testemunhar os movimentos faciais do Marcos causados por gases. Viram? Ele é tão avançado para a idade. Comecei a sair mais com os gêmeos nos fins de semana. Só nós três. Íamos ao cinema ou ao museu infantil. Qualquer lugar que parecesse nosso próprio espaço. Eu observava outras famílias e me perguntava se isso era normal. Essa sensação de estar constantemente sendo avaliada e considerada inadequada na minha própria suposta casa. Eu gosto quando somos só nós, Owen me disse num sábado depois que passamos a tarde no parque. Estávamos sentados num banco compartilhando sorvete e ele parecia mais relaxado do que tinha estado em semanas. Eu também, amigo, eu disse, bagunçando seu cabelo. Por que você gosta? Porque você não fica triste quando somos só nós. Isso me atingiu mais forte do que eu esperava. Eu não tinha percebido como minha frustração tinha se tornado transparente. Quanto as crianças estavam captando da atenção que eu pensava estar escondendo. Naquela noite, atualizei meu caderno de poupança com determinação renovada. Tínhamos o suficiente agora para um depósito de segurança e primeiro mês de aluguel de um apartamento decente. O plano original tinha sido ficar até a primavera, para construir uma reserva ainda mais substancial, mas eu estava começando a me perguntar se o custo emocional valia o benefício financeiro. Eu só não tinha percebido ainda o quanto as coisas estavam prestes a piorar. O anúncio veio em fevereiro, quase 2 anos depois que tínhamos nos mudado com meus pais. Eu estava me preparando para o trabalho quando Ryan ligou, e eu podia ouvir o estresse na voz dele imediatamente. Oi, mana, mamãe está aí? Ele soava perturbado, o que era incomum para meu irmão tipicamente composto. Mamãe pegou o telefone ansiosamente, como sempre fazia quando Ryan ligava. Mas sua expressão rapidamente mudou de prazer para preocupação para determinação. Claro, querido, o que você precisar. Quanto tempo você acha que a reforma vai demorar? Pausei arrumando minha bolsa de trabalho, tentando juntar a conversa pelo lado dela. 6 a 8 semanas? Não é tão ruim. Claro que vocês podem ficar aqui. Há bastante espaço. Meu estômago despencou. Caminhei mais perto, tentando chamar a atenção do papai. Mas ele estava concordando apoiativamente, já reorganizando móveis mentalmente. Que reforma? Perguntei depois que mamãe desligou. Ah, Ryan e Kate precisam ficar aqui por um tempo, mamãe disse despreocupadamente, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. Eles vão fazer uns trabalhos na casa deles. Algo sobre danos da água na cozinha e banheiro. O lugar todo precisa ser reformado. Por 6 a 8 semanas? As palavras saíram mais afiadas do que eu pretendia. Talvez mais, dependendo de como o trabalho for. Você sabe como essas coisas se arrastam. Papai já estava puxando um bloco, fazendo listas. Vamos precisar mover algumas coisas, garantir que todos fiquem confortáveis. O que mais me impressionou foi que nenhum deles parecia achar que isso exigia discussão comigo. Eu estava morando lá com meus filhos por quase 2 anos, contribuindo com mantimentos e contas, ajudando com manutenção da casa e tarefas de cuidado dos idosos. Mas a decisão de adicionar mais 3 pessoas à casa, incluindo um bebê, foi tomada sem sequer me mencionar antes. Onde exatamente eles vão dormir? Perguntei, tentando manter minha voz controlada. Bem, eles vão precisar do quarto de hóspedes, obviamente, e montaremos o quarto do bebê na sala de estar para Marcos. Mamãe já estava entrando em modo de planejamento. Vai ser adorável ter todos sob um teto, como um verdadeiro complexo familiar. O quarto de hóspedes era onde eu estava guardando as roupas que os gêmeos tinham crescido e itens sazonais. A sala de estar era onde as crianças faziam lição e jogavam videogame em dias chuvosos. Em uma ligação, nosso espaço de vida tinha acabado de diminuir consideravelmente. Quando eles se mudam? Perguntei. Neste fim de semana. Ryan quer começar a reforma imediatamente. Este fim de semana. 3 dias de aviso para um arranjo de moradia que duraria pelo menos 2 meses. Naquela noite, sentei os gêmeos para explicar a situação. Eles aceitaram melhor do que eu. Na verdade, animados por ter o bebê Marcos por perto mais frequentemente. Crianças são adaptáveis de formas que adultos esquecem de ser. Mas eu estava fazendo contas na cabeça. E não eram boas contas.
7 pessoas numa casa de 4 quartos, com uma dessas pessoas sendo um bebê que acordaria a todas as horas. Um banheiro no andar de cima, um banheiro embaixo. Uma cozinha que já se sentia lotada quando todos estávamos tentando nos preparar para trabalho e escola ao mesmo tempo. Vai ficar tudo bem.